Oi, Gelma. Continuando ainda com o assunto sobre funções, nós agora vamos aprender como escrever uma função e usar uma função que, ao invés de imprimir algo, ela retorna algo, ela retorna um valor, tá? Deixa eu te mostrar que você vai entender. Bem, nós temos duas especificações aqui para funções. A primeira diz o seguinte: create a function that takes a number as an argument and returns the square of that number. Então essa função aqui o usuário vai dar a ela, passar para ela um número, e essa função vai retornar o quadrado daquele número, né? Aquele número multiplicado por ele mesmo, né? Se for, por exemplo, o número 8, vai retornar 64, que é aquele número multiplicado por ele mesmo. Então vamos criar essa função, começando com a definição da função def, e vou chamar essa função de square, ok? Entre parênteses, ela pede um número, né? Vou colocar aqui uma variável chamada number. Às vezes a pessoa escreve assim, ó, num, uma abreviatura para exemplificar number. Eu prefiro escrever um nome completo para ficar mais fácil de entender. Então olha só, olha o que vai fazer. Como é simples. Ao invés de imprimir, eu vou usar um comando chamado return. Return. E agora eu vou colocar number. E vou usar dois asteriscos para dizer a Python que eu quero que esse número seja multiplicado por ele mesmo. Ou seja, eu quero o quadrado desse número. O meu asterisco está juntamente com o número 8, a tecla que tem o número 8 aqui no meu teclado. Está na parte superior dele, basicamente no meio, tá? Então eu tenho que apertar a tecla Shift aqui no lado esquerdo do teclado e apertar a tecla, no caso aqui a minha tecla 8, que tem o asterisco também, tá? Duas vezes ele. 2, porque eu quero que ele seja multiplicado por ele mesmo, uma vez só, né? Se eu quisesse fosse ao cubo, por exemplo, eu colocaria 3. Então vou colocar 2, tá? Super simples. Se eu rodar aqui agora, não vai ter resultado nenhum, porque o programa a função está só definida. Vamos chamar essa função, né, pelo nome dela, square. Vamos passar para ela um número, né? Vou colocar 7, ok? E se tudo estiver funcionando corretamente, ela vai retornar o quê? 49, não é isso? Vou rodar. Não retornou nada. Eu fiz de propósito para você ver o seguinte: quando você cria uma função que retorna um valor, ela não imprime aquele valor, ela retorna o valor. Ou seja, é como se você desse uma incumbência para alguém e falasse assim, ó, vá lá e me traga X. Então a função vai lá e traz esse X e te entrega. Agora você tem que fazer algo com o que ela vai te entregar. Então funciona assim: nós vamos colocar esta função, a chamada dela, dentro da função print. Olha que interessante, eu vou escrever print. Olha o que eu fiz. Eu coloquei a função que eu criei agora, square, para a qual eu passei o número 7. Eu coloquei isso dentro da função print que você já conhece. Então o que vai acontecer aqui? Essa função square, ela vai retornar o quadrado de 7, que vai ser 49, e a função print vai imprimir esse resultado. Vamos testar. Imprimiu 49. Alternativamente eu podia ter feito assim, olha só. Apagar esse print aqui. Vou colocar assim, ó, result equals square 7. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma palavra do lado esquerdo de um sinal de igual. Então nós temos aqui uma variável que eu acabei de criar aqui agora, result. E do lado direito, ao invés de ter um valor específico, eu tenho uma função que vai retornar um valor. Então, para todos os efeitos, é como se tivesse 49 escrito aqui no lugar dessa função square 7. Como se tivesse 49 aqui.
Então eu vou estar atribuindo 49 a resultado e agora eu vou imprimir resultado. Entende? Vamos testar. Está lá 49. Mais uma vez, eu peguei, essa função retornou 7 vezes 7, né? 7 multiplicado por ele mesmo, que é ao quadrado, né? E colocou o resultado 49 dentro da variável result. E eu peguei e coloquei a variável result dentro de print para imprimir o resultado. Mas se eu quisesse, eu poderia evitar esse step aqui, de colocar na variável e imprimir isso direto, tá? Colocando square 7 dentro desse comando print aqui. Vou copiar, vou apagar isso aqui, te mostrar novamente. Vou dar um cut, paste. Então nós vamos imprimir o resultado do trabalho feito por essa função, que vai retornar o quadrado de 7. Tá lá. Se eu quiser colocar outro número aqui, por exemplo, colocar 8, vai retornar 64, não é isso? Tá lá 64. Então, essa função, ao invés de imprimir, ela está retornando um valor. Por quê? Porque muitas vezes em código você não quer imprimir, você quer simplesmente que a função faça um cálculo para você, por exemplo, faça um processamento e te retorne o resultado para você utilizar aqui da maneira que for conveniente, de acordo com as necessidades do programa que você está criando. Então, nem sempre o resultado que você quer é imprimir na tela, tá? Vamos seguir para o próximo exemplo. Aqui está dizendo o seguinte: vou colocar aqui, create a function that takes a string. Então agora não vai ser número, vai ser um string, and returns the number of characters of that string. Então nós sabemos que string é uma lista de caracteres, né? E o que essa função vai fazer é retornar o número de caracteres que tem naquela string. Vou te mostrar como fazer isso aqui. Vamos definir a função def. Eu vou chamar essa função de get string length. Ok? Ela vai receber aqui, sei lá, vamos colocar aqui string, né? Que pode ser qualquer string. 2 pontos, enter. Então agora, olha como é que é simples. Eu vou usar o comando return. Você vê que ele aparece em vermelho, né? Ou é vermelho ou roxo, não sei. E percebe que quando você usa o comando return, você não precisa colocar o que vem na frente entre parênteses, né? Como eu fiz aqui. Não tem parênteses aqui, também não vai ter parênteses aqui. E vou chamar uma função nativa de Python, que é uma função que o propósito dela é retornar o número de caracteres de uma string. Então já está mastigado aqui. Vou colocar len, é o nome da função, e vou colocar aqui dentro a string que foi passada aqui. Então essa função getString length recebe uma string do usuário, e dentro do código esse string é passado para esta função len, que vai retornar o length, né? Ou seja, quantos caracteres ela tem, quando a função getString length for chamada, tá bem? Então nós vamos chamá-la pelo nome getString length, e vou passar aqui, sei lá, o seu nome aqui, Gelma. Então, quantos caracteres tem Gelma? Vamos saber agora. Nós temos que colocar isso aqui dentro de print, né? Porque quando uma função retorna, ela não imprime, ela só retorna aquele valor. Você tem que dar uma finalidade àquele resultado. Então o que eu vou fazer com o resultado? Eu vou imprimi-lo. Tá bem? Eu simplesmente peguei isso tudo e coloquei dentro da função print. Chamar. Então aqui está dizendo o seguinte, que o nome Gelma tem 5 caracteres. Se eu colocar aqui, por exemplo, pungirum, vai retornar 8 caracteres. Tá vendo lá? Se a princípio está confuso você ver se uma função dentro da outra, então faça como eu fiz antes. Vamos separar isso aqui em passos para ficar mais claro. Vamos colocar aqui
colocar length equals get string length, né? Com a palavra ungir 1, e na próxima linha que eu vou imprimir length. Então length, opa, fiz um misspelling aqui. Então eu chamei a função que nós criamos, getStringLength, passei a string que eu quero saber quantos caracteres ela tem, ela vai fazer o que ela tem que fazer e retornar o valor, ou seja, o número de caracteres, que vai ser atribuído a essa variável length, e agora eu pego aquela variável length e coloco dentro da função print para imprimir na tela do computador. Ao rodar, então 64 é o resultado da primeira função e 8 é o número de caracteres que tem no meu sobrenome, tá bem? É isso aí. As aplicações disso são assim muito diversificadas em programação. Se você só pudesse usar uma função para imprimir algo na tela, ia ficar muito limitado. Mas se você consegue que você dê uma atribuição, né, um propósito para uma função, e ela se encarrega de fazer aquela coisa que você pediu, uma tarefa, e retornar o resultado para você, você pode usar aquilo de muitas outras formas num código, né? Então você acabou de ver como usar uma função que retorna valores ao invés de imprimir esses valores na tela do computador, tá bem?